Convoco o vereador Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Som. Agora sim. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Carlos Abranches, Roberto Chagas, Juliana Fraga, Fernando Petiti, Zé Luiz, Sérgio Camargo, Sena, Milton Vieira Filho, Marcão da Academia, Roberto do Eleven e Amélia Naomi. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 16ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, quero registrar a presença aqui da Tatiana, vereadora de Cruzeiro. Vereadora, seja sempre bem-vindo na Casa do Povo. E a nossa sempre vereadora Renata Paiva, mais uma vez aqui na Casa de Lei, onde legislou muitos anos. Renata, seja bem-vinda. Também quero registrar a presença da Marcela Silva Honório, atleta do Muay Thai, campeã da 24ª edição do Thai Kids. Campeão até 50 quilos, né? Tá, a noite do doutor aqui tem que aparecer letras de médico, tem que traduzir. E seu pai, José Wagner, seja bem-vindo, pai da atleta, nessa Casa do Povo. Com a palavra, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiro eu quero também cumprimentar a vereadora Tatiana, grande vereadora lá de Cruzeiro, esteve no gabinete hoje, e interessada, senhor presidente, em várias legislações aqui do município, em projetos vencedores também aqui do nosso município. Então, a gente pôde apresentar um pouco para ela do trabalho legislativo, de algumas dúvidas que ela tinha também em relação a alguns trabalhos. Então, Tatiane, venha mais vezes, diga lá para a Câmara de Cruzeiro, que nós estamos sempre à disposição, veio você, a sua equipe. É muito importante essa troca de experiências, né, de câmaras municipais importantes, como é a Câmara Municipal e a cidade de Cruzeiro, a qual eu tive o prazer de acompanhar esses dias do Hospital Regional. Parabéns pela luta de vocês. E também, se assim eu posso dizer, da próxima deputada de São José dos Campos, né? A ex-vereadora Renata Paiva, que está aqui hoje fazendo a visita. Eu espero que ela consiga fazer um grande trabalho, né, Renata, na região. Seja bem-vindo a essa casa que durante muito tempo você, como eu posso dizer, desfilou aqui dentro, fazendo grandes projetos. Parabéns, e a gente se encontra aí nas ruas, porque esse trabalho de fortalecer a região é de todos nós aqui e é com certeza também da nossa Câmara Municipal. Seja bem-vindo sempre ao Legislativo. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco, inclusão dos seguintes documentos, dos requerimentos 1321 e 1322 e da moção número 361. Também, senhor presidente, destaque os requerimentos números 1226, 1235, 1240, 1249, 1274, 1282, 1283, 1287, 1289, 1291, 1297, 1300, 1302,
1305 e 1321. Em tempo ainda, senhor presidente, tem aí uma situação, mas eu quero passar para os demais vereadores. No momento oportuno, volto a este microfone. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Sem nenhuma manifestação contrária, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem em casa, eu quero aproveitar, presidente, também fazer esse registro à vereadora Tatiane de Cruzeiro. É uma honra recebê-la nessa casa, Casa de Leis, e especialmente também a nossa ex-vereadora e futura deputada federal, Renata Paiva, também foi secretária aqui no município, e só não tem mais mandato que a Amélia, porque saiu, né? Mas certamente se tivesse colocado aí no pleito, certamente teria se elegido uma atrás da outra pelo excelente trabalho que fez na Zona Norte, também em toda a cidade. Então eu tenho certeza que, se essa for a vontade de Deus, Renata, você estará na Câmara dos Deputados representando São José dos Campos, toda a nossa região, e tenho certeza que fará um excelente trabalho. Seja bem-vindo a essa casa. Questão de ordem, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor vereador, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, aqui também os funcionários da casa. Também quero aqui somar o nosso nobre amigo, vereador Cláudio Apolinário, também cumprimentar a nossa parceira, amiga, guerreira, Renata Paiva, sempre vereadora nessa casa, qual eu pude ter a honra também de estar legislando junto a ela, e agora juntos nessa missão, né, Renata? Uma missão muito importante, uma missão de apoio, de fortalecimento, não só de São José, mas do Vale do Paraíba, do litoral, do estado de São Paulo e, por que não, do Brasil, né? E sempre do Brasil é importante ter pessoas que têm esse caminhar, e eu acho que é importante quando também nós temos líderes a nível nacional que direcionam esse caminho a nós trilharmos, né? Então, parabéns, Renata, que Deus abençoe muito essa tua missão, que você possa cumprir e representar muito bem a todos nós. E já cumprimentando também a vereadora Tati, aqui de Cruzeiro, né? Estava conversando com ela agora, aí, falando muito da importância do trabalho da mulher no legislativo, né? De políticas públicas, de fortalecimento, das bandeiras, né? Que tem que ser defendida, e assim você faz muito bem em Cruzeiro, né? E também vira de referência, não só para São José, mas acho que para todas as mulheres, principalmente que estão envolvidas na política pública do dia a dia, da vida da população, né? Então você é esse exemplo, você é essa referência. Parabéns e muito obrigado pela tua presença hoje em São José. Você traz muito ensinamento a todos nós, e é uma honra poder estar também presente com você e bater esse papo aí, muito legal. Também cumprimentar meu amigo Sandro, lá de Santa Branca, um guerreiro, um líder lá, que está fazendo um trabalho muito importante também, e um trabalho até de políticas públicas, né, envolvendo muito lá na cidade. Parabéns, obrigado pela tua presença hoje aqui na Câmara, cumprimentar você, cumprimentar a nossa grande cidade de Santa Branca aí. E deixa eu só também explanar, desculpa, viu, presidente, quero agradecer também hoje a visita da Marcela Honório, do seu pai, o Wagner, né, Honório, grandes guerreiros aqui, com o convite do Renato Santiago, nosso vereador, parceiro também do esporte, que ganhou lá uma competição muito importante, uma das maiores do Brasil, lá em Santos, de Muay Thai, uma representatividade, e a gente aqui, né, sempre fazendo esse cumprimento, agradecendo, que são como esses atletas que nos representam a nossa cidade, a bandeira no peito, a bandeira no coração, com a sua família, com os amigos, né? Treinando de manhã, tarde, noite, debaixo do sol, debaixo de chuva, mas aí com o coração representando, e uma justa homenagem hoje da Câmara aí. Parabéns, Renato, a gente sempre contribuindo com o esporte da nossa cidade e da região. Questão de ordem, vereador Carlos Abranches. Eu quero exaltar aqui a figura, a presença da nossa nobre vereadora de Cruzeiro. Quero dizer que a visita de outras casas legislativas, a troca de experiências é muito importante. Eu estive recentemente em Salesópolis, estive em Jacareí, estive em Lorena,
E conhecer a realidade local é muito importante para a gente poder fazer democraticamente a troca de experiências. Obrigado pela sua presença aqui. E eu quero destacar também que, infelizmente, nós tivemos a notícia do falecimento do senhor Odail Pereira, que depois de ter recebido uma descarga violenta, uma carga elétrica no domingo, lá na Vila Iracema, próximo ao bairro do Putim, na zona sudeste de São José, acabou falecendo. E eu estive lá na casa dele, estive conversando com o irmão dele, falei com a sobrinha dele, estava lá todo mundo reunido, naquela esperança, naquela expectativa de ter o parente recuperado, mas não foi possível. Receber uma descarga dessa e uma queimadura que tomou grande parte do corpo é algo dramático e trágico. Mais trágico ainda é saber que uma semana antes a população já sabia que o terreno estava cedendo, a água estava vazando pela rua, e isso foi de uma brutalidade tão grande e de uma indiferença, porque a Sabesp foi acionada e não levou o socorro necessário. Então nós estamos aqui, eu estou aqui dizendo que vou buscar junto à Sabesp uma explicação dura e necessária para que isso nunca mais ocorra, porque um morador de São José dos Campos, que saiu à rua, o fio desceu em cima dele, e tudo desmoronado lá embaixo, o poste caiu e acabou esse rapaz sendo vitimado por causa disso. Nós não podemos permitir que isso aconteça, e uma concessionária como essa precisa ter a responsabilidade e assumir a responsabilidade por essa perda tão dura para a família e para a comunidade da região sudeste de São José. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade eu quero aproveitar a fala do vereador aí e solicitar à Câmara um minuto de silêncio em homenagem ao Odail Pereira Silva, de 57 anos, que faleceu aí por conta de ser eletrocutado na nossa cidade. Está lá a fotografia dele, né? É um rapaz novo ainda, na verdade, faleceu, teve a vida ceifada aí por uma omissão do trabalho da Sabesp, que foi notificada pelo que estava acontecendo naquela rua, mas deixou para depois, e tem coisa que tem que ser feita na hora. E a Sabesp foi negligente nesse momento. Quero também aproveitar e pedir um minuto de silêncio para a senhora Maria Luísa Guimarães, que é a mãe do capitão comandante Wagner Guimarães de Assis, que faleceu também neste dia 11. Né? O capitão Wagner ele tem se destacado no trabalho aqui em São José dos Campos, combatendo a perturbação de sossego, o fluxo. Ele tem se dedicado bastante nesses casos, então toda a população de São José ficou consternada aí com o falecimento da mãe dele. Então fica também o pedido da homenagem da Câmara Municipal, que ao final dessa sessão nós possamos fazer um minuto de silêncio também para a mãe do capitão Wagner. Obrigado. Questão de ordem, vereador Renato Santiago. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara. Betão, você pode colocar no telão aí rapidinho? Presidente, mais uma vez, eu gostaria de homenagear aqui uma grande campeã que nós temos na cidade. É a Marcela Honório, campeã do Portuários Stadium, GP Kids, até 50 quilos. A Marcela está ali, se a câmera puder filmar a Marcela e o pai dela, o Wagner. Marcela é uma grande atleta joseense. Há mais ou menos 5 anos a gente já vem acompanhando a Marcela e o Wagner em todo esse tempo. A Marcela foi campeã com muita dedicação, coragem e talento. Marcela conquistou o título de campeã no GP Kids 50 quilos no Portuários Stadium, um dos grandes palcos do Muay Thai no nosso país. Aí umas fotos da luta. A Marcela é uma adolescente ainda, mas é uma menina que tem muita força, que luta demais, que trabalha bastante, que treina muito, juntamente com o seu pai, o Wagner. Então, a Marcela ela tem todos os méritos pela campeã que ela é, pela dedicação que ela tem, por tudo que ela faz, mas eu também tenho que parabenizar esse que está aí na foto e que sempre está ao lado dela, o Wagner, que é o seu treinador, seu pai, é uma pessoa que dedica toda a sua vida, todo o seu recurso financeiro também. Ele criou uma equipe, tem uma academia que basicamente concentra todos os esforços para que a Marcela evolua e outros atletas lá também. Então, Wagner, Marcela, aqui está o cinturão
que a Marcela recebeu, ela está até ali com um diploma de autenticidade, que é esse cinturão, mais outros que ela também tem, e dezenas de medalhas. Eu acho que já é a quarta, quinta vez que eu trago a Marcela aqui na Câmara para fazer essa moção de aplauso, e aí nós vamos tirar uma foto ali, poder filmar, porque a Marcela e o Wagner merecem o apoio dessa casa, o apoio da Prefeitura, o apoio de patrocinadores, para que a Marcela consiga chegar muito mais longe, porque é uma atleta de um talento extraordinário e a gente precisa ajudar. Então, mais uma vez, Marcela, parabéns, você sabe que você tem todo o meu carinho, a minha ajuda, Wagner também, Deus abençoe vocês e a gente vai junto para voos ainda maiores. Parabéns. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naoni. Senhor presidente, para cumprimentar aqui a vereadora Tatiana, de Cruzeiro, obrigada pela visita. Ela nos relatou que tem a coordenadoria das mulheres, tem a pauta das mulheres lá em Cruzeiro. Passei para a ex-vereadora Renata Paiva, também a cartilha das mulheres que nós fizemos aqui na Câmara Municipal esse ano. E, juntamente com o Zé Luiz, que está aí dialogando com você, o Acacem, o Sidney, vereadora Juliana Fraga e eu, nós estivemos sexta-feira falando com o delegado sobre o episódio triste, doloroso aqui em São José dos Campos, que foi o estupro daquela adolescente de 12 anos. Hoje foi preso mais um, mas a gente está acompanhando para e passo. O delegado foi muito firme, nos atendeu muito bem, a TV Câmara, obrigada, a nossa assessoria, toda a nossa assessoria de comunicação que esteve presente, e é importante que a TV Câmara continue também acompanhando esse caso, para que não repitam, né, mais nenhum caso desse. Infelizmente, as estatísticas estão aí, mas a nossa luta é permanente, a nossa denúncia é permanente, e a nossa mobilização para o mundo sem violência também é permanente. Então, parabéns, Tatiana, é muito bem-vinda nesta casa e conte com a gente. Com a vereadora Juliana Fraga aqui também. Obrigada. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, muito orgulho de fazer parte dessa casa. A gente viaja o estado de São Paulo todo, conhecemos muitas outras casas legislativas, muitos prefeitos, muitos vereadores. E eu fico feliz de poder estar nesta casa, de tamanha grandeza, e essa casa ser referência para tantos legislativos do estado de São Paulo. Quero cumprimentar aqui também, parceiro de Vossa Excelência, do presidente também, né, da Câmara Municipal de Jambeiro, meu amigo, meu parceiro, nosso irmão, grande multiplicador também do trabalho da deputada Letícia naquele município, meu amigo, vereador Nenê, obrigado pela presença aqui nesta casa, no meu gabinete, onde também agradeço o Alex e o Sodito também da Rádio Jambeiro FM, que nos procurou, grandes parceiros também do município de Jambeiro, do qual a deputada Letícia Aguiar já destina recursos também para auxiliar no desenvolvimento do município. Muito obrigado pela presença do senhor. Quero agradecer também aqui o Ferretti, aqui, né, da nossa cidade de São José dos Campos, nosso jogador, e hoje também no time da Letícia Aguiar, fazendo um belíssimo trabalho também aqui no município e na região do Vale do Paraíba. Presidente, por hora, muito obrigado. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui a ex-vereadora Renata Paiva, uma querida, e a vereadora Tatiana, seja bem-vinda. Mas o meu motivo também de vir nesse microfone é que eu quero propor que a casa faça uma comissão para conversarmos com o presidente da Urban. A gente está vendo aí a greve dos funcionários, dos trabalhadores e das trabalhadoras da Urban, já está no segundo dia de greve, e são trabalhadores valorosos aqui para a nossa cidade, precisam ser ouvidos, ao menos. E não é de hoje que eu tenho trazido aqui para essa casa denúncias graves de funcionários de assédio moral, de falta de respeito, de humilhação que os trabalhadores e as trabalhadoras têm sofrido. Então, além das reivindicações, questão do plano de carreira, vale alimentação, o piso salarial, nós precisamos conversar, eles precisam
abrir um canal para ouvir os trabalhadores da Urban, porque é fácil falar que os trabalhadores são contaminados pelo sindicato. Essa foi a fala do presidente, que os trabalhadores foram contaminados pelo sindicato. Mas ouvir os trabalhadores, ele não vai. Ele não sai do ar-condicionado, da mesa dele, para ouvir os trabalhadores, que, na verdade, falou, hoje mesmo a trabalhadora falou, ninguém foi contaminado. Ninguém foi contaminado. Se o sindicato não chamasse, a gente ia querer, a gente está cobrando o sindicato para parar, porque nós estamos cansados do que tem acontecido na Urban. Então, eu proponho aqui que nós tenhamos uma comissão de vereadores para conversar com o presidente da Urban, pelo menos abrir esse canal de conversa e que isso se estenda depois para que seja melhor, tenha uma melhoria no trato com os trabalhadores e que a cidade não perca em relação ao trabalho deles. Questão de ordem, o vereador Carlos Abrantes. Eu quero somar a minha voz à fala da vereadora Juliana Fraga, porque ontem pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, eu fui até a Secretaria de Manutenção da cidade, antiga SSM, e vi vários trabalhadores da Urban, os garis e outros servidores, alguns saindo e outros parados na entrada, começando a greve. E eu depois acompanhei de perto durante todo o dia de ontem, coloquei isso na minha página e hoje também acompanhando o movimento. Eu quero dizer aos servidores públicos que o nosso requerimento, conforme eu falei para vocês, o nosso requerimento foi aprovado pelos colegas vereadores aqui, a Prefeitura vai apresentar uma resposta. Quando chegar essa resposta, nós vamos conduzir aos senhores essas informações, solicitando respostas para questões como essas. O não pagamento do piso salarial a diversas categorias, como engenheiros e arquitetos, a piora do plano de saúde, trocou de plano e o plano não está atendendo, porque agora precisa de coparticipação e o salário é muito baixo para ter coparticipação do funcionário. Ausência de reajuste no ticket de alimentação há 10 anos. O não pagamento da progressão salarial dos servidores desde 2017. O não pagamento de adicional de insalubridade para quem trabalha nas ruas, deixando essa cidade com a cara de limpa. E São José é uma cidade limpa. Então, o gari, o servidor que vai para a rua, merece o nosso respeito. É por isso que nós estamos aqui. Nosso requerimento foi aprovado, a Prefeitura vai responder. E, se precisar, a gente vai ao Ministério Público para obter essas respostas de outra maneira. Obrigado. Passaremos agora ao processo de votação. Eu solicito que, nos termos regimentais, os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do término de cada votação. Informo que o requerimento de número 1286 e o 1293 de 2006, constantes na pauta de hoje, foram retirados pelos autores. Em votação, as atas da sessão realizada no dia 30 de março de 2006, a terceira sessão solene, 31 de março de 2006, a 13ª sessão ordinária, 6 de abril de 2006, a quarta sessão solene, 7 de abril de 2006, a 14ª sessão ordinária. Aberta a votação.
Concedo tempo adicional de 3 minutos para o vereador Rogério da Cacém, Tomás Henrique e vereador Lino Bispo para registrar os seus votos. Declaro que os vereadores Rogério da Cacém, Tomás Henrique não estiveram presentes no momento da votação, sendo, portanto, no termo do artigo 87, parágrafo 3º do Regimento Interno, considerados faltosos à sessão. Informa ainda que os processos a serem votados de suas autorias estão automaticamente adiados para a próxima sessão do expediente, nos termos do artigo 1º da Resolução 14 de 89. Encerrada a votação? 18 votos favoráveis. Com 18 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento de número 1226/2026, autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação.
7 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 1235/2006, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1240/2006, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Indicativo de votação, o vereador Sena. Presidente, só para deixar registrado a minha manifestação do meu requerimento, infelizmente foi reprovado e rejeitado pela base do governo, que é simples e eu não tenho dúvida que a resposta vai chegar de uma forma ou de outra. O contrato dos ônibus elétricos foi prorrogado para 2027 e o contrato dos ônibus que estão operando no município vai vencer em outubro. Ou seja, o transporte público, como é que vai ser? A gente vai voltar, como disse o nobre vereador aqui, a carroça? Não tem ônibus, vereador. Vai vencer o contrato dos que estão operando e os que eram para estar operando, que é os ônibus elétricos, foi prorrogado, ou seja, a população pagando mais uma vez. Volto a ressaltar que esse vereador aqui votou contra aumento de impostos e taxas na cidade e agora está aí a resposta para a população. Contrato de ônibus vencendo e o contrato dos ônibus elétricos sendo prorrogado para 2027. Parabéns à Prefeitura pelo belíssimo exemplo de gestão pública. Quero registrar a presença na galeria do Paulo Henrique do Monte Reis. Seja sempre bem-vindo nessa casa, Paulo Henrique. Em votação, requerimento de número 1249/2026, autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança se deseja caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1274/2006, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e deseja de caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores e população que nos acompanha, esse requerimento que acaba de ser rejeitado nessa casa, ele pergunta para a prefeitura acerca dos repasses que a prefeitura faz para algumas entidades filantrópicas da nossa cidade que cuidam da saúde, ou seja, hospitais filantrópicos que têm repasse do município. E há um burburinho que a prefeitura tem diminuído seus repasses por conta da criação do apelidado SUS Paulista. Ou seja, o governo do estado de São Paulo, ele acresceu no seu repasse, né, criou uma tabela SUS Paulista para ajudar os hospitais da nossa cidade, e a prefeitura usou o argumento de que o Estado tinha aumentado a verba para diminuir o repasse do município. Existe essa conversa, eu gostaria das informações. Eu fiz aqui vários pedidos de informação sobre os contratos que a prefeitura tem com essas entidades filantrópicas, mas os vereadores não estão preocupados nem com a saúde de São José dos Campos, né, tanto que votaram contra esse requerimento, que não vai haver resposta. Mas nós vamos continuar procurando os contratos e também conversando com as entidades que recebem o repasse da cidade para saber se realmente a prefeitura tem diminuído o repasse para a saúde de São José dos Campos. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. O vereador Sérgio fez um requerimento que foi rejeitado, e semana passada eu falei sobre isso, Sérgio, não é burburinho não. É verdade, a prefeitura não tem repassado o valor do SUS, tem deixado só o SUS Paulista para as entidades, que é uma vergonha, as entidades que atendem a população, fazem exame, entidades como, por exemplo, o Pio 12, Santa Casa, tem diminuído o repasse exatamente porque a justifica como o SUS Paulista é maior, então fica só com o SUS Paulista. E isso ainda fica desfalcado, tanto para o pagamento de exames, de cirurgias e consultas. Então, é um absurdo esse tipo de situação aqui em São José, e mais absurdo ainda é não querer responder, rejeitando o requerimento do vereador. Justificativa de votação, vereador Fernando Petit. Obrigado, presidente. É um absurdo, né? Uma cidade que tem um orçamento de mais de 5 bilhões de reais. A gente viu o quadro da semana passada, né, a vereadora Juliana Fraga trazendo, né, o SUS convencional dando R$400, o SUS paulista criado pelo governador Tarcísio R$450, mas a prefeitura vai e tira os R$400. Já R$850 já não é uma maravilha para os hospitais. E a gente vê que a prefeitura cancela o seu repasse. Eu estou recebendo muitos pedidos de exames dentro, né, que são feitos por esses hospitais, e a gente está vendo a demora que normalmente não era demorado. Está aí a explicação. Quando se vem um reforço para o caixa, como repetindo, né, não é o ideal, não é uma realidade que transforma, ela deixa forte a instituição, mas é uma realidade que soma esses dois valores e fica melhor, né, qualificado o atendimento desses hospitais. Eu acho que a gente deveria fazer uma comissão e fazer visita nesses hospitais, né, nessas entidades de São José dos Campos, para saber essa realidade, oficializar para a prefeitura que voltasse ao normal, voltasse o repasse, para que a gente tenha uma saúde de melhor qualidade em São José dos Campos. Justificativa de votação, vereador Sena. Presidente, quero somar também aqui aos nobres colegas e destacar também que na semana retrasada, o Ministério Público Federal obteve uma liminar da Justiça Federal proibindo o município da cidade de São José dos Campos de utilizar recursos de doações de imposto de renda destinado ao Fundo Municipal do Idoso, Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. A gente está vendo aqui, de novo, a Prefeitura deixando de fazer o repasse para as entidades, e nós estamos assistindo o Ministério Público Federal determinando e proibindo a Prefeitura de reter 30%. Outro absurdo, das pessoas que doam parte do seu imposto de renda para as políticas públicas do idoso, para as crianças, para os adolescentes, para os PCDs, para os autistas. E nós temos aqui a Prefeitura retendo 30%, e nós não temos informações para onde está indo esses 30% que estão desvinculando da receita que era para cuidar dos idosos e das crianças da cidade. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Nobre.
Senhor presidente, eu quero aqui apoiar a proposta do vereador Fernando Petiti para que a gente faça uma comissão de vereadores para visitar as entidades. E aqui, tanto no Pio 12, a Santa Casa, para a gente ir lá e discutir e verificar essa questão do aporte em loco. Então, eu proponho que essa semana mesmo, a semana que vem, que a gente possa fazer essas visitas. Esqueci de votação, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, vamos lá aos fatos. Primeiro, o vereador vem aqui e diz que nenhum vereador trabalha pela saúde. Parabéns, Fabião. Né? Fabião é um dos que mais eu vejo lá no Hospital Municipal. O vereador Sidney, vereador Gilson, vereador Santiago, vereador Marcão, e ninguém trabalha. Só ele trabalha pela saúde, né? O senhor da saúde, agora, nós temos aqui na Câmara Municipal, né? É brincadeira um vereador se intitular o titular da pasta. Aliás, vou mandar o Zenha sair da secretaria e dar para esse vereador, porque só ele trabalha pela saúde, ninguém mais. Os vereadores da oposição, ninguém mais trabalha, só o vereador que trabalha para a saúde, só ele que sabe da saúde de São José dos Campos. Não consegue, né? É o vereador TikTok e não consegue, só ele trabalha para a saúde. Primeiro ponto. Segundo ponto, como pode um vereador vir no microfone e falar que está um burburinho? Vereador trabalha com documento, vereador não trabalha com burburinho. É uma vergonha um vereador vir aqui nesse microfone falar isso. Estou ouvindo burburinho. Tenha paciência, senhor vereador. Terceiro ponto. Como é que é essa história? A cidade recebe mais, passa menos? Ué, da onde que tiraram isso? Da onde que tiraram isso? Da onde? Da onde que tiraram isso? Vou perguntar isso para o vereador da saúde, né? Que sabe tudo, só ele que trabalha pela saúde. Vou perguntar como é que é essa história. E vou questionar também o repasse do governo federal, governo estadual, como é que está sendo isso, porque é impressionante, né? Ninguém aqui nessa casa trabalha pela saúde. E por fim, para acalmar, né? Deixar só o vereador único que trabalha pela saúde de São José dos Campos confortável, nós fizemos, vereador Marcão, um ofício aqui também. Nós, da base, vamos conversar com o secretário da Saúde. Se precisar, vamos chamar o competente vice-governador Felício. Vamos, através do nosso representante do republicano nessa casa, vereador Milton, e seu pai, deputado federal, grande deputado federal, Milton pai, vamos conversar com o governador também. Agora, não vamos nos pautar por burburinho. Aqui é uma Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que somos 21 vereadores, todos nós nos preocupamos com a saúde de São José dos Campos. Às vezes uma fala errada do vereador, mas o vereador sabe que todo mundo se preocupa com a saúde de São José dos Campos. Justificativa de votação, o vereador Marcão da Academia. Bom, eu vou continuar aqui a fala junto com o vereador Zé Luiz, que a nossa cidade está sendo conhecida como a cidade do PTL, onde o PT e o PL votam junto contra o município, tirando o vereador Lino Bispo, que tem a sua famosa fala, tenho coerência, né? Ele tem coerência com o que ele quer da cidade, o que a cidade está desenvolvendo, uma cidade melhor para se viver, com melhor qualidade de vida, com melhor estrutura, onde a prioridade sempre foi a saúde. Tanto é prioridade que quando tem o SUS paulista, quem trouxe a ideia do SUS paulista, trabalhou junto com o nosso governador Tarcísio, foi o Felício Ramute. Por quê? Para aumentar o investimento do governo do estado para o município. Isso é importante a gente saber. Agora, cada vez que o vereador vem aqui, por causa de um requerimento, pedindo informação, falar que está trabalhando contra a saúde, eu não sei se o vereador é muito, não está preparado ou não leu sobre questões de regimento da casa, não sabe o que significa um requerimento, né? O que é uma informação, ou se está de má fé, né? Que já se mostrou de má fé várias vezes. Inclusive, o vereador que fala que os vereadores votaram contra e é da saúde, eu desafio, nesse mandato não teve um projeto e nenhum recurso para a saúde aqui desse município. Justificativa de votação, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente.
quando a gente ouve, né, um vereador acusando os outros vereadores que não trabalham pela saúde, né, acho que todos aqui, eu venho defender os meus colegas vereadores, independente se é de situação ou de oposição, todos aqui são unânimes em defender a saúde. E quanto a fatos, não existem argumentos. Eu, como vereador, buscando apoio no governo federal, consegui trazer mais de 2 milhões de reais, através do deputado federal Rodrigo Gambale, para ajudar a nossa saúde. Agora, nós tivemos deputado estadual que não trouxe nada, nós tivemos outros deputados e deputadas que também não trouxeram nada para a saúde. Então, falar aqui é fácil. E fazer essa conta que trouxe mais dinheiro e entregou menos, é a mesma aquela história da ídola deles antiga, né? Você tem uma meta, depois você dobra a meta. Deve ser com essa conta que eles estão fazendo isso, de que entra mais e destina-se menos para a saúde. É um absurdo total. O que a gente prega aqui, presidente, é a coerência. Todos aqui trabalham pela saúde. A saúde, ela tem que ser o nosso bem maior, tem que ser a nossa primeira causa, mas ouvir um negócio desse não dá. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu tinha feito uma promessa comigo mesmo que eu não viria a esse microfone tão cedo para falar alguma coisa. Queria me conter um pouco, mas tem coisas que não dá para ficar quieto, não dá para ouvir, não é? Todo mundo sabe que na eleição anterior, a última eleição, eu trabalhei para o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, não é? O deputado mandou para São José 6 milhões para a área da saúde, tá? Sem se comprometer comigo, mas está lá. Agora, uma coisa que às vezes eu vejo um discurso aqui, a oposição cobra melhorias, mas a oposição faz questão de encher o peito, votei contra aumento. Então, eles querem todas as partes boas, né? Porque cobrar melhoria está fazendo o jogo para a população. E ser contra o aumento também está jogando para a torcida. Eu acho que isso é uma falta de coerência nas nossas falas. Tá? Eu não tenho nenhum problema em dizer que sempre votei aqui. Quando o governo manda algum projeto que precisa ter aumento, tipo planta genérica. Se a gente não aumentar a planta genérica, o município para. O município está crescendo, está valorizando. Como é que nós não vamos votar? Aí eu voto contra e quero cobrar melhorias. É incoerente isso. Eu tenho que ter coragem de votar favorável e o secretário sabe disso. Eu cobro melhoria para a população. E se não levar, vai ter problema comigo. Eu já falei aqui de secretário, para tirar a bunda da cadeira. Então, eu sou um cara muito definido com aquilo que eu faço. Eu tenho coragem de falar. E o secretário sabe disso. Não é? Portanto, concluindo, senhor presidente, nós vamos estar levando uma unidade da família lá no Jardim República, nós vamos estar levando um UBS lá no Vale Real, um UBS, uma creche, tá certo? Escola do Dom Pedro, estamos tocando, a escola do Boston Pensa, enfim. Eu estou aqui para a população, por isso eu estou a favor do governo naquilo que for preciso. Em votação, requerimento de número 1282/2026, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só vim para retomar aqui a questão de que falaram que o vereador trabalha com burburinho, não trabalha com documento. O que é o requerimento, se não é um documento? O maior documento de fiscalização da casa são os requerimentos por pedido de informação. A base do AMEM é que não deixa os vereadores independentes a aprovarem os seus requerimentos. É isso que está acontecendo aqui nessa casa. Por isso que eu digo que parece que eles não estão tão preocupados assim, porque um requerimento tão importante que poderia ser respondido para a prefeitura foi rejeitado nessa casa. Então, documento é requerimento. Então, eu fiz o documento, porém, o documento foi rejeitado nessa casa. Isso que eu queria falar. E eu não disse que nenhum vereador trabalha pela saúde. Eu disse, sim, que parecia que os vereadores não estavam tão preocupados com a questão da saúde por rejeitar um documento desse tipo. Poderia ter aprovado e respondido o requerimento, porque, na verdade, a prefeitura está deixando, sim, de fazer o repasse do dinheiro da saúde para as entidades filantrópicas da cidade, com a justificativa de que o governo do Estado de São Paulo aumentou o seu repasse, fazendo aí o SUS paulista. Então, existe sim, isso está acontecendo na nossa cidade, mas a gente vai sim fazer uma comissão para visitar os hospitais filantrópicos da nossa cidade que estão deixando de receber repasse do município. Justificativo de votação, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, novos vereadores, vereador que me antecedeu, com a devida vênia, o senhor distorce com uma facilidade, os documentos que os vereadores cobraram são documentos em que o senhor teria informações e, por este motivo, estaria fazendo essa acusação contra a prefeitura. Dizer que o requerimento é este documento é uma distorção, me perdoe a palavra, mas chega a ser infantil. Eu creio que nós, enquanto vereadores, vamos subir o nível e a nossa discussão ser uma discussão baseada, sim, em fatos, em documentos. É correto a sua afirmação de que o requerimento poderia lhe trazer informações. Então, isso é legítimo. E nós, enquanto base do governo, que Vossa Excelência insiste em acusar como a bancada do AMEM, esta bancada do AMEM acaba de fazer um ofício que, inclusive, este seu requerimento consta nesse ofício e que será fruto de devolução de informações pela prefeitura. Então, dizer que nós estamos escondendo, que nós estamos blindando, é engraçado que eu estou nessa casa há 1 ano e 4 meses, e o discurso é o mesmo. As informações são buscadas pela base do governo, através dos ofícios, as informações vêm mais rápido, mas Vossas Excelências, como não tem o que mostrar para a cidade, acaba usando o argumento para tentar distorcer e manipular a população. É uma tristeza que isso aconteça nesse parlamento. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento de número 1283/2026, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1287/2026, autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 1289/2006, da autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 1291/2006, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 10 votos favoráveis, 8 votos contrários. Com 10 votos favoráveis, 8 votos contrários, o requerimento está aprovado. Em votação, requerimento de número 1297/2006, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 9 votos contrários. Tendo em vista que essa votação resultou em empate, esse presidente registra o seu voto. Portanto, com voto favorável, voto contrário. Portanto, com 10 votos contrários, 9 votos favoráveis, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1300/2006, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, vereador Carlos Abranches. Eu não sei se a população sabe, mas nós temos aqui representantes do esporte que tiveram a vida esportiva antes de se tornarem vereadores. E jogaram muito futebol, e um bom futebol. Mas eu não sei se os vereadores aqui do esporte, algum dia na carreira deles, jogou futebol sem bola no campo. Eu não sei se jogaram sem bola. Agora, eu gosto muito de corrida de Fórmula 1, vereador Fernando Petit. Eu gosto de ver. Mas eu nunca vi uma corrida em que o piloto entrou sem o carro. Se o carro estraga durante a corrida, ele vai para o box, o piloto. Da mesma maneira, quando eu procuro aqui apresentar um requerimento, em que eu trago várias perguntas sobre as obras do Projeto Guri, 400 crianças que querem aprender a tocar um instrumento musical, tendo que aprender online, diante de um computador, sem um instrumento, porque não tem um instrumento em casa, porque custa caro, é pobre. A criança não pode tocar. Ela vai tocar em casa de que jeito? Na imaginação? Senhores, eu estudei 12 anos no conservatório para aprender a tocar violão. E toco violão até hoje, mas de vez em quando eu encontro umas dificuldades, eu procuro um professor para me ensinar, com o instrumento na mão e o professor me explicando para fazer certo com a mão esquerda e a mão direita. Se você fica muito tempo, já são quase 4 meses sem aula física, sem aula presencial, porque está arrumando o prédio lá, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não deixa voltar, enquanto não estiver pronto, está certo. Está certo, tem que arrumar o prédio. Eu fui lá para ver. Tem que arrumar o telhado para não ter goteira dentro. O COMPAC, Conselho Municipal do Patrimônio Artístico da cidade, precisa cuidar, claro, está certo. Mas se não tiver, em São José está cheia de espaços públicos prontos para receber essas crianças, e os instrumentos musicais lá, porque não dá para jogar bola sem futebol, não dá para dirigir um carro sem um carro, não dá para aprender um instrumento musical sem um instrumento, não tem como fazer isso. E os senhores votam contra. Uma resposta, eu pedi apenas resposta para como é que está a obra, o andamento da obra. Já me falaram, houve um requerimento que a resposta que ia terminar em março, nós estamos em abril, o negócio não voltou. Quantas casas de cultura nós temos que poderiam receber hoje, já ter recebido faz tempo, esses estudantes, para que eles não perdessem o estímulo do contato com o instrumento musical? E cadê essas aulas? Por que não voltou? Olha, eu espero que os senhores não tenham filhos em casa que queiram aprender um instrumento musical, porque se para depender de um espaço para aprender e não tiver um instrumento, nós podemos resolver essa questão de outro jeito. Mas e aqueles que não podem? Essa é uma questão muito séria que, infelizmente, ficou sem resposta aqui. Em votação, requerimento de número 1302/26, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 1305/26, autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1321/2026, autoria da vereadora Juliana Fraga. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 14 de abril de 2026. Aberta a votação. Encerrada a votação. 18 votos favoráveis. Com 18 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Fernando Petit. Presidente, foi falado aqui por um vereador, algo que eu já trouxe na semana passada, que a Justiça Federal concedeu, né, uma liminar a pedido do Ministério Público Federal contra a retirada de 30%, né, do fundo do idoso e do fundo da criança e adolescente. Agora, Betão, põe aí uma chamada da prefeitura, agora que eu recebi agora há pouco, através de uma conhecida, que vai ter o lançamento da campanha Imposto Solidário 2026. O evento contará com a participação do SESCOM, né, e Receita Federal, que esclarecerão dúvidas sobre as regras para doações de até 6% do imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. A prefeitura retira 30%, e ela também convida o cidadão para ensinar o cidadão a doar, né, parte do seu imposto, que vai fazer parte desse fundo, tanto do idoso como da criança e adolescente. O que eu vi nesse convite aí, pensando de uma forma positiva, é que a prefeitura vai parar com essa ação dos 30%, retirar, vai fazer com que mais cidadãos possam contribuir e aí destinar esse recurso total para o Fundo Municipal do Idoso e da Criança e Adolescente. Estou pensando de um lado positivo, não adianta ir tirar e querer ensinar a doar, já que não vai para o destino final, né? E também, chamando para o cidadão aprender como faz o seu imposto solidário, a gente também está na torcida e na esperança de abrir, né, os editais. As entidades sociais, né, tanto destinado ao idoso, ao público idoso, tanto quanto destinado à criança e adolescente, também tem que ter os editais para que possa apresentar e ter essa verba voltada para estruturar melhor o trabalho destinado tanto ao idoso como à criança e adolescente. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereadora Amélia Nones. Senhor presidente, foi aprovado aqui uma comissão da Câmara para discutir com o presidente da Urban a questão da pauta do sindicato, a pauta dos trabalhadores, que é o ticket, que é o aumento do ticket, que é o convênio médico.
E eu quero aqui, então, nós estamos aqui combinando, né, Juliana Fraga? Amanhã, 9 horas, na porta da Urban, os vereadores que queiram fazer parte. O Abranches já está aqui de pronto, Sena também vai estar amanhã, 9 horas, e eu espero que os vereadores da base do prefeito também participem e esteja presente. Roberto Chagas, presente, vai estar amanhã às 9 horas, na porta da Urban, e nós esperamos que sejam atendidos, nós todos, e que tenha aí uma negociação que é justa, a reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma greve forte, né? Hoje o número de trabalhadoras aumentou bastante de trabalhadores, então as pessoas param e vêm até a sede. Então, por isso, toda nosso empenho aqui amanhã para ter a reunião com o presidente, com o Minoro, para que tenha um acordo, porque todo mundo quer um acordo. A greve é o último instrumento, então, se tiver o acordo, vai ser muito importante. Então, amanhã nós estaremos 9 horas. Questão de ordem, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só para comunicar com a ausência do vereador Tomás, nosso líder aqui, como vice-presidente do partido, eu concedo ao vereador Sena o tempo que o líder tem para a tribuna. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, quero somar aqui a fala do vereador Petit, que, de uma forma muito propositiva, parabenizou esse gesto da prefeitura, e eu também quero somar, né, e parabenizar. É importante da gente conscientizar a população que pode, né, se assim desejar, optar que parte do seu imposto de renda vá para políticas públicas do Fundo Municipal do Idoso, da Criança e do Adolescente. Mas eu peço que a prefeitura seja muito assertiva de fazer a destinação de recursos 100% no financiamento de políticas públicas, porque reter 30% do imposto de renda do cidadão causa uma insegurança do próprio cidadão de doar o seu recurso 100% para financiar esse tipo de política pública na cidade. Então, fica aqui a sugestão para que o Ministério Público Federal não precise onerar o expediente do Ministério Público Federal para poder solicitar uma liminar para determinar que a prefeitura não faça essa retenção. Então, vamos ser obedientes à regra do jogo e fazer com que 100% do imposto de renda que as pessoas optarem de destinar para os fundos seja, de fato, aplicado na ponta para as pessoas. Questão de ordem, vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, eu vou pedir ainda uma votação aqui, parte dela, porque tem uma parte da outra que eu não vou pedir, porque tem alguns vereadores que estão indecisos ainda. Depois dá um tempo para eles pensarem, eles ficam à vontade, porque cada um aqui é soberano sobre a sua decisão. Mas eu queria colocar duas coisas importantes, sirva também um pouco de aviso, né? Hoje, na sessão, nós votamos vários requerimentos no chamado pacote, que foram aprovados, e alguns que foram rejeitados, porque a matéria primeiro foi de um vereador e foi aprovado. Então, tem algumas matérias, senhor presidente, 2, 3, às vezes até 4 vereadores colocam praticamente a mesma matéria. E no qual nós estamos nos pautando? Principalmente daquela matéria que entrou em primeiro. Vou citar aqui um exemplo. O requerimento do vereador Abranches sobre a Urban foi aprovado, né? Outros que foram com o mesmo tema, o mesmo teor, praticamente os mesmos questionamentos, foram rejeitados, mas pegando a carona no processo que foi feito pelo vereador Abranches. Também, senhor presidente, vários outros requerimentos, eu não vou mostrar aqui, mas está aqui na minha mão, vários casos que a matéria já é vencida, já foi discutida aqui nesse plenário, já chegou respostas, uma série de coisas aqui. Então, alguns vereadores estão praticamente toda a sessão colocando o mesmo requerimento que já foi rejeitado. Então, é só a nível de esclarecimentos, principalmente para alguns vereadores que me pediu. Agora, em termos de votação, senhor presidente, eu solicito a supressão da sessão ordinária do dia 21 de abril, terça-feira próxima, que é um feriado.
É isso, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Quer esperar um pouquinho? Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao horário de pinga-fogo. Primeiro, o vereador inscrito para falar no momento do pinga-fogo, o vereador Sena. Vossa Excelência tem 10 minutos. É o Univap? Não, coloca dos cães primeiro, dos cachorros. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, mais uma vez aqui agradecer toda a equipe da casa, mesa, os funcionários dessa casa e também aos funcionários que fazem a comunicação através das Libras, fazendo esse trabalho importante de inclusão aqui da Câmara Municipal. Quero aproveitar também e estar nos assistindo e conectado conosco na TV Câmara, através das redes sociais da TV Câmara, nosso colega, irmão, o vereador Douglas Azevedo, da cidade de Assis, um grande vereador daquele município também, que em breve estará conosco aqui visitando esse parlamento. Um forte abraço a toda a população de Assis, ao pastor Douglas Proença também, ao meu amigo Beto, também de Maracaí, a todos os parceiros que nos acompanham e fazem esse trabalho lá na ponta. Muito obrigado. Bom, hoje eu quero falar de alguns temas aqui importantes. Vou pedir para o Beto me auxiliar. Nós estivemos no domingo no Parque Industrial, na Sociedade Vale Paraibana dos Cães Pastores Alemães. Nós tivemos então lá domingo, juntamente com o Luciano Guedes, que é o presidente da Sociedade dos Cães Pastores Alemães, onde nós fomos recebidos lá por diversos instrutores, com toda a população também que estava ali no domingo. Vocês sabiam que no domingo a Sociedade Vale Paraibana de Cães Pastores Alemães fazia um trabalho social para a população, para aqueles tutores que não têm o controle sobre os seus animais? E isso me chamou muita atenção. E o Luciano também nos procurou aqui. Sena, eu vi que você teve um projeto de lei para discutir sobre os ataques de pitbull que nós estamos tendo na cidade. Então a gente conversou bastante, várias ideias, muitos projetos interessantes surgiram ali naquele momento. E eu estive lá domingo visitando, e um trabalho extraordinário, um trabalho fantástico que o Luciano e todos os instrutores ali que fazem também, o Luizinho, o Flávio, a Ana, todas as pessoas que ali estavam também ofertando esse acolhimento dos tutores de cães, que muitas vezes não têm o controle total sobre o seu animal, e procuraram então a Sociedade Vale Paraibana de Cães Pastores Alemães. Pois bem, nós lançamos na rede social uma campanha importante, uma mobilização importante, onde nós estamos, através da Sociedade de Cães Pastores Alemães, vocês estão acompanhando as imagens aí, várias pessoas com pitbull, com rottweiler, com border collie, com um vira-lata, com pastor alemão, com golden, então todos eles ali juntos, realmente fazendo um trabalho de convivência social com os animais, trabalhando no comportamento dos animais. Então, parabéns mais uma vez aqui a todos vocês, e nós lançamos 20 vagas
para tutores de cães de grande porte, de potencial agressivo, vereador. Porque como nós estamos tendo ataques descontrolado, desordenado na cidade de São José dos Campos, isso é uma cobrança que eu faço à prefeitura, porque os zoonoses hoje, que têm a responsabilidade e a capacidade de poder dar esse atendimento à população, que liga no 156 e não é atendido, porque não vai à fiscalização para cumprir a legislação da lei da focinheira. Então os cães estão livres, leves e soltos pela cidade, vagando sem nenhum tipo de fiscalização daqueles tutores irresponsáveis. Vale destacar, quero separar aqui os tutores responsáveis, que atendem os requisitos da lei, com os equipamentos de segurança, a guia, a coleira, tudo bonitinho, com a vacinação, com a castração, com a microchipagem, com o cuidado também com o animal, com a saúde do animal, com o ambiente que com esse animal vive, dos tutores irresponsáveis, que acham que ter um cachorro é só jogar no quintal e pronto. A minha casa está resguardada, eu tenho um cão lá que late, que morde, que ataca, e é nesse momento que acontecem os ataques na cidade, e as pessoas em São José dos Campos estão morrendo, porque está tendo um ataque de cães de várias raças. Obviamente que o Pitbull acaba tendo esse protagonismo, porque a gente está vendo essa raça e esses ataques se repetindo com essa raça. Então nós ofertamos aí, e você que está nos assistindo, se conhece alguém que queira participar, que queira fazer a adesão para levar esse cão de qualquer raça, tem que ser de porte grande e agressivo, para que a gente possa de fato trabalhar no comportamento animal, levando também consciência e responsabilidade na posse desses tutores e resguardando a segurança do cão, do tutor e da população. Então, mais uma vez aqui, parabéns à Sociedade Vale Paraibana de Cães Pastores Alemães. Contem com esse vereador, com a deputada Letícia Aguiar, e nós estaremos juntos na conscientização e na mobilização para que a prefeitura, não é uma iniciativa da prefeitura ainda, espero que a prefeitura faça e crie um modelo também disso. Nós já estamos protocolando um projeto de lei para que a prefeitura faça esse convênio através dos zoonoses com os adestradores de cães e oferte isso para os municípios, para os munícipes. O próximo, ainda na causa animal, quero mais uma vez agradecer os 100 mil reais destinados pela deputada Letícia Aguiar à Universidade de Medicina Veterinária, a Univap, que pela primeira vez na história recebe a destinação de recursos de um parlamentar, no caso da deputada Letícia Aguiar. E nós estaremos agora com a campanha Imuniza Pet, Saúde Animal. Agradecer aqui ao presidente da fundação, o professor Sérgio Baixa, que eu tenho e estimo e nutro um carinho, um respeito muito grande, ao reitor Milton também, que faz um trabalho extraordinário, ao professor Gustavo e todos os alunos de medicina que estarão empenhados nessa campanha Imuniza Pet. As vagas são limitadas e acontecerá neste sábado, dia 25 de abril, no Parque Interlagos. Lá será feita a vacinação completa, incluindo a V10, a V8 e também a antirrábica, a avaliação clínica com os profissionais especializados, a microchipagem, se assim for necessário, o atendimento com médicos veterinários, mestres e doutores da Univap, da Faculdade de Medicina Veterinária da Univap, e também o cuidado qualificado e a humanização. Mais uma iniciativa da deputada, deste vereador, no cuidado com a saúde animal, na conscientização, na mobilização da posse responsável dos tutores, e será uma campanha de 4 finais de semana. Começa neste sábado, dia 25 de abril, na paróquia Nossa Senhora de Aparecida, no Parque Interlagos. Então, você pode acessar as nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação, e também se cadastrar. Aqueles que não conseguirem e procurarem a paróquia no dia da campanha, também serão
atendidos conforme a sua chegada. Então, mais uma vez aqui, agradecer, parabenizar a Univap, aos professores, mestres, doutores, a todos aqueles que se empenham, de fato, na promoção de saúde animal da nossa cidade. E aproveitar aqui que o nosso presidente também é um grande defensor da causa animal e tem feito um trabalho importante pela cidade. Eu quero aqui fazer um apontamento. Os zoonoses da nossa cidade estão numa situação, embora a prefeitura tenha anunciado um investimento de reforma, ampliação, de modernização dos zoonoses, mas a gente precisa, de fato, uma rapidez nisso, porque o zoonose está sucateado, as pessoas que estão trabalhando, os funcionários estão dando tudo, estão dando o seu coração, a sua vida, porque amam os animais, estão lá por vocação também, não é só apenas pelo trabalho, é pela vocação que tem com o cuidado com os animais, sejam os felinos, sejam os caninos. Então a gente pede, porque lá, 120 animais que nós temos lá hoje nos zoonoses, mais de 50, olha esse número, pessoal, olha esse número, gente, 120 animais, mais de 50 são pitbulls, que estão lá, e serão impossíveis de alguém adotar esses cães. Por isso que nós estamos mobilizando todos os adestradores, os criadores, numa grande discussão ampla de um projeto onde a gente possa, cada um, fazer a sua parte e contribuir para que a gente não tenha mais ataques e morte na nossa cidade por cães que, infelizmente, ainda estão fugindo das casas dos tutores, muitas vezes por forma irresponsável, porque não tem segurança nesse local, e aí a gente tem os ataques e essas pessoas estão vindo a óbito. Hoje mesmo nós tivemos um ataque aqui na região sul de mais um pitbull e todo dia essa cena se repetindo. Então eu peço que a prefeitura dê a devida atenção para isso e que a gente possa, de fato, solucionar esses episódios de ataque de cães na nossa cidade. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito para falar no momento Pinga-Fogo, o vereador Roberto Chagas. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, não, boa noite. Boa noite a todos. Bom, mais uma vez nesses microfones para tratar de assuntos ligados à denúncia e fiscalização. Para a gente falar um pouco dessa questão de tratamentos, né? Como a nossa querida Zona Norte é tratada de forma diferente. E é importante que não fique apenas na fala, que a gente possa mostrar de fato o quanto nós estamos abandonados, continuamos abandonados dentro da Zona Norte. Por favor, Betão. João Galdino dos Santos, entrada da Vila Paiva, entrada de um bairro. Eu não sei o que ocorre com a prefeitura, com a EDP, para deixar a entrada tão importante de um bairro, onde tem um acesso aqui de todas as pessoas que vão para a SP50, pegar seu ônibus, ir para a escola, mercado, igreja. Passa por um local totalmente abandonado. Pode observar, olha a calçada da entrada do bairro. Suja. De um lado, esburacada do outro. Olha isso, as últimas chuvas fez com que algumas terras bloqueassem a calçada e permaneceram assim até então. A EDP, dá uma olhada nessa fiação. A fiação tomada pela vegetação. Aqui não tem poda, aqui não tem limpeza, aqui não tem calçada. Por um tempo ficou até sem iluminação. Vamos lá, pessoal. Vamos dar atenção para a entrada desse bairro, Vila Paiva, aqui para a SP50, porque a situação aqui é uma situação de risco, uma situação de perigo. Senhor presidente, dando sequência aqui na nossa fala, eu quero falar de um problema que é recorrente na cidade, em especial na nossa querida e amada Zona Norte, que é a falta de água. São várias as situações que ocorrem dentro da nossa região,
e que pega a população de surpresa. Nessa oportunidade, nós fizemos um projeto para casa em que obriga a Sabesp a criar um aplicativo, né, que ela possa avisar a população 48 horas antes de uma manutenção grande. E com isso, a população iria se preparar, guardar água, economizar. Mas, infelizmente, não passou em algumas comissões. E é uma pena que esses vereadores não estão aqui presentes, porque eu vou citar o nome de cada um deles. Comissão Direitos Humanos, relator Milton Vieira, não foi favorável. O membro Zé Luiz também não foi favorável. Na Comissão de Economia, senhor Marcão da Academia, não foi favorável. Senhor Gilson, vereador Gilson, não foi favorável. Na Comissão de Saúde, senhor Rogério Tacacém, não está aqui presente, mas também não foi favorável ao projeto, e também seu membro, o Sidney, que não foi favorável. Então, fica difícil para que esses vereadores venham até esse microfone defender a população em relação à Sabesp, se quando entra um projeto tão importante para a cidade, eles dão um parecer contra, fazendo com que o processo não possa tramitar na casa. Então fica aqui um sentimento, além de revolta, um sentimento de tristeza, porque antes de você se tornar vereador, você briga tanto para que isso aconteça, para que você possa defender a população. E quando você está com o poder na mão, que você pode mostrar para que veio, tendo a oportunidade, você dá um parecer totalmente ao contrário a um projeto que iria beneficiar a sua população. É triste, é lamentável, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Cláudio Apolinário. Vereador Cláudio Apolinário, próximo vereador inscrito. O vereador não estando presente, ele perde a inscrição. Passaremos agora para a próxima vereadora, Amélia Naone. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui falar, já dei meu informe aqui embaixo, basta de violência contra nossas meninas. Diante dos graves episódios de violência sexual em São José dos Campos, eu, a vereadora Juliana Fraga, vereador José Luiz, vereador Acacém, Sidney e o Abranches, estivemos na Delegacia da Defesa da Mulher para discutir estratégias de combate à violência que atinge prioritariamente meninas e adolescentes no município. O encontro foi motivado pelo crime brutal que chocou a região, uma menina de apenas 12 anos que foi dopada, vítima de estupro coletivo por 6 homens e abandonada em uma praça na região leste, e os 3 suspeitos já foram presos. Um adolescente ainda não. As fotos, por favor. Aqui, essa foto é o nosso encerramento da reunião. Pode passar. Os dados de violência são alarmantes. Os números apresentados reforçam a necessidade de uma atuação enérgica da DDM e do Poder Judiciário e do Poder Público de construir a rede. Em São José dos Campos, estão sendo investigados pela DDM pelo menos 110 casos de estupros, de violência sexual. Esses números são assustadores e exige de todos os poderes que se unam para combater esse crime inaceitável. No estado de São Paulo, o estado de São Paulo lidera o ranking nacional
com um registro de estupro a cada 36 minutos. No Brasil, o país enfrenta uma média de 15 estupros coletivos por dia. Está aí o combate à misoginia, desde a base. Educar os nossos jovens é uma ferramenta mais poderosa para garantir um futuro onde nenhuma menina tenha medo de caminhar pela nossa cidade. Por isso, estamos fazendo ação educativa e preventiva nas escolas, distribuindo a cartilha e orientando os direitos produzidos pela Câmara Municipal. Enquanto o governador Tarcísio corta investimento para combater a violência contra as mulheres, o governo Lula amplia a proteção com 3 novas leis. No dia 9 de abril, o presidente Lula assinou um pacote de medidas que reforçam o compromisso de proteção à vida das mulheres e o combate à violência. Tornozeleira eletrônica para os agressores. No novo Código Penal, como pena de 40 anos, vicaricídio tipificado. Dia Nacional de Proteção às Mulheres Indígenas, instituído em 5 de setembro. Nenhuma mulher a menos. Senhor presidente, amanhã, Roberto Deleve, nós vamos para lá onde as trabalhadoras domésticas estão sofrendo o caos da prefeitura por conta das mudanças pontuais que eles fizeram e não aumentou o número de ônibus. É o caos na linha 160, que coloca em risco o emprego das trabalhadoras domésticas. A mudança da linha 160 virou um pesadelo para quem precisa do transporte coletivo, principalmente das trabalhadoras domésticas, que acordam de madrugada para garantir o sustento da sua família e correm o risco de perder o emprego. Veja o absurdo. Uma trabalhadora sai 4h15, 4h30 da Pousada do Vale, enfrenta um ônibus até a Econ, no Campo dos Alemães, no campus de São José, depois o outro até o Terminal Central, de lá mais um até a Urbanova, e chega na Urbanova por volta de 6h20 da manhã para tentar pegar o último ônibus até o Paraty. Esse último ônibus é o número 160. E o que ela encontra? Ônibus superlotados, não consegue embarcar, não passa pela catraca a tempo, perde a integração, tem que pagar 2 passagens. Este resultado é cruel, atraso no trabalho, prejuízo no bolso e o medo de ser demitida. Isso é revoltante, desumano e é inaceitável. Isso não é mobilidade, isso é um descaso. A prefeitura fez a mudança e abandonou a população. Não colocou ninguém para orientar, né? Não garantiu condições dignas, não pensou em quem depende do transporte todos os dias para sobreviver. Quem toma essas decisões precisa entender, não estamos falando de números, estamos falando de vidas. E é urgente corrigir essa injustiça no transporte coletivo. É preciso funcionar e respeitar quem mais precisa deles. Isso não é transporte, é sofrimento diário. Próxima. O que está acontecendo com a linha 170 é um retrocesso, é o abandono do transporte público em São José. O prefeito adiou mais uma vez a entrega dos ônibus novos, enquanto ele ganha tempo, o trabalhador perde a paciência e a saúde em ônibus precários superlotados e que até chover dentro. Já deveriam ter sido entregues
mais de 200 ônibus, mas só chegaram 20 ônibus elétricos pequenos. A licitação demorou mais de 5 anos e o prefeito não faz nada contra o atraso das empresas. E agora, a entrega de 380 ônibus foi jogada para o próximo ano, que vem. Lembrando que a escolha do prefeito de alugar 400 ônibus é muito cara e vai custar mais de 3 bilhões. Veja o vídeo. Aqui é uma pouca vergonha, vai chegar perto da eleição, aí depois os caras vêm tudo pedir voto pra nós. Aqui parece animal, pô. Olha o 160. Vem um ônibus da Urbanova, grande, aí chega aí, pega todo mundo, pega esse pequenininho. Agora chegou um articulado ali, ó. Essa é a situação aqui da integração para a linha 160. Acabou de chegar um articulado. Desce os articulados e entra no 160, que é desse tamanhinho, olha lá, para chegar nos condomínios, no Alphaville, em todos eles. Amanhã cedo nós vamos estar lá, e amanhã à tarde também. Eu recebi aqui... Nós estamos defendendo que neste ônibus aí não tenha que passar o cartão, porque como ele atrasa, depois o pessoal perde a integração. Então não tem necessidade. Uma outra coisa é que volte o ônibus direto, pelo menos para o Alphaville, para alguns lugares, para não ficar este ônibus tão lotado, ter o ônibus da linha direta. E eu recebi agora a linha 340, lá do campus de São José, também só tem um horário. Olha aí, lotado, olha aí. Põe o 160, 260 aqui no ponto final, em frente à drogaria São Paulo, porque uma hora dessa, ó, quem vai entregar o cartão aqui, ó, 10 para as 8, já era, palhaçada, vamos que vamos, gente. Bom, encerrando, acho que esse é o último vídeo. Hoje também o pessoal lá da região do campus de São José pedindo para que a linha 140, que ela atende parcial de manhã e à tarde, que ela tenha mais horários, né? Porque as pessoas trabalham, precisa ir e voltar. Então, ter uma linha 340 só de manhã é muito pouco para a situação dos trabalhadores. Então, chega de descaso, ônibus novo e condições dignas. E amanhã cedo nós estaremos lá, às 6h30 da manhã, acompanhando o nosso protesto contra esse descaso da linha 160. Encerrado o momento de pinga-fogo, passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de Adail Pereira da Silva, Odail Pereira da Silva, Maria Luísa Guimarães de Assis, a pedido do vereador Sérgio Camargo. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.